Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus, percorrendo toda aquela região. Levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos, quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a morada de Deus, onde Deus mora para nós. Na igreja, na capela do Santíssimo, nos locais onde estão as pessoas sofrendo. Enfim, são muitos os lugares que acreditamos ser morada de Deus. Nós estamos no início do ano litúrgico e a própria liturgia da palavra, tanto nos domingos como no dia da semana, nos propõe este exercício de estar com Jesus, de acompanhar os seus passos. O tempo comum, ele se caracteriza exatamente pela dinâmica de estar com Jesus. Ele está em movimento. Estava na beira do Rio Jordão, batizado, no caminho, acolhe primeiros 2 discípulos. É importante aquele trecho porque João e André o seguiam a uma certa distância e perguntaram: Mestre, onde moras? Venham vocês e vocês verão. Então, para saber onde Jesus mora, é preciso segui-lo. Eles seguiram Jesus. Aí chegaram à sua cidade, Cafarnaum. Nestes 2 domingos vimos que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, falando com autoridade, expulsando o mal, o demônio de uma pessoa possessa. E ontem vimos que ele saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão, Pedro e André. E logo no início ele curou a sogra de Pedro. Estava com febre alta, ele estendeu a mão, segurou-a pela mão, ajudou a levantar-se e ela pôs-se a servir. Refletido ontem, lembrei que alguns dos biblistas até usam, digamos, este texto para dizer que talvez Pedro, naquele momento, já era viúvo. É a sogra, quando Jesus cura a sogra, ela se levanta para preparar-lhes refeição. Os outros interpretam no sentido mais amplo. Quem encontra Jesus em sua vida, quem experimenta a sua graça, sua cura, este imediatamente deve se colocar para servir. Um outro fato ontem importante, porque Jesus da madrugada se levantou, saiu de casa para orar a sós, num lugar deserto.
E quando Pedro e os outros o procuram, ele disse: vamos para outras aldeias, outros lugares, porque para isso eu fui enviado. Exatamente o Evangelho de hoje mostra este momento, quando eles atravessaram o lago de Genezaré para outro lado, logo encontraram imediatamente pessoas que reconheceram Jesus. Levavam doentes, deitados em suas camas. Pediam para tocar ao menos a barra de seu manto. Semana passada ouvimos este evangelho quando uma mulher sofria de hemorragias durante 12 anos e ela pensou: se eu tocar o manto de Cristo, serei curada. E ela conseguiu. E sentiu que uma força saiu de Jesus. Estancou a hemorragia. Mas Jesus se volta e pergunta: quem é que me curou? Ele tocou. Os discípulos falam: veste esta multidão que te comprime de todo lado. De pensar hoje o transporte público, no metrô, no ônibus, gente se comprimindo. É impossível não tocar no outro. Mas Jesus perguntou outra vez, porque sabia que o toque era diferente. A mulher disse: fui eu. Filha, a tua fé te salvou. Veja bem que isto se espalhou logo. Porque tantos outros queriam pelo menos tocar a barra do manto da veste de Jesus. Celebramos hoje a memória de Santa Ágata, uma santa dos primórdios da Igreja. Invocamos a sua intercessão na primeira oração eucarística, o cânon romano, desde o início, junto com outras mulheres. Ágata, proveniente da Catânia, na Sicília. Hoje ela é invocada exatamente na hora da erupção do vulcão Etna, que até hoje ainda é ativo. Foi no tempo do imperador Décio que desencadeou mais uma perseguição e o procônsul daquela cidade de Catânia, que queria namorar também Ágata, vai condenar à morte, porque ela, já consagrada ao Cristo como virgem consagrada, recebeu o véu da consagração. Foi condenada às torturas, arrancaram-lhe mamílios, deveria ser assada nos carvões incandescentes. Só que na hora começou um terremoto. Outra vez foi trazida diante do procônsul e foi condenada à morte. Um ano depois, a Etna começou novamente a mostrar sua força tremenda. Invocaram a Santa Ágata, dizem que o manto, o véu de consagração foi levado e a lava parou visivelmente. Isto se repetiu depois em outros momentos. Nós tivemos a oportunidade de peregrinar a cidade de Catânia por ocasião da visita límina, porque o nosso bispo de Cochin, do Antonino, proveniente ele terminou o seu serviço de bispo, de missionário, retornou e continua ainda trabalhando lá. Ele nos mostrou exatamente a catedral onde ela é venerada. Um outro fato importante que outra santa, a Santa Luzia de Siracusa, uma cidade perto de Catânia, órfão de pai, e sua mãe estava sofrendo hemorragias internas. Luzia foi peregrinar a Catânia, pedir a cura para a mãe. Interessante que
a Santa Ágata revelou-lhe. Primeiro perguntou: você não precisava ir aqui, você mesma poderia interceder pela sua mãe. A Luzia retorna à sua cidade, claro que são 30 anos depois, que ela novamente sofre um martírio quase que do mesmo jeito, por motivo de inveja, de ciúme, tá? Do procônsul outro, que queria também esta jovem de apenas 14 anos como esposa, e ela disse: eu sirvo a Cristo. Meus amados irmãos, o Concílio Vaticano II nos apresenta uma visão da Igreja em que o lugar onde nós estamos e o Cristo está conosco, ele mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei no meio. O Concílio Vaticano II traz a ideia que a Igreja é um povo de Deus, uma grande comunidade das comunidades, aonde a presença de Cristo se manifesta enquanto celebramos a Eucaristia na comunidade reunida, na proclamação da palavra, nos sinais sacramentais, no Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Mas também se encontra onde as pessoas acreditam em um só Deus, mesmo ainda não sendo batizadas. Com toda certeza, Deus está presente em tantos lugares onde há o sofrimento humano. Por isso o Papa Francisco insiste tanto para que nós, tomando a consciência da nossa vocação, do nosso batismo, seguimos fielmente o Cristo, discípulos, e testemunhamos o Cristo no mundo de hoje. Missionários, estamos nos preparando para o Ano Santo Jubilar 2025 e Papa Francisco nos propõe para que neste Ano Santo cada um de nós torne-se um missionário peregrino da esperança, ou seja, aquele que traz a certeza que Jesus está no meio de nós. A sua presença é importante. No mundo, muitas vezes, vive em tristeza, em depressão. Tantas pessoas, tantos nossos irmãos e irmãs que perderam o sentido da vida. Levar a certeza que o Cristo está aqui, porque Ele levou todos os nossos sofrimentos, todas as nossas doenças na cruz. Então, que invocação dos santos, que são para nós testemunhas, que venceram o tormento do martírio e intercedem até hoje por nós, nos encoraje, tá? Nesta luta. É uma luta, levar, tá, adiante a certeza que Deus está, apesar que vemos que a guerra continua ainda em tantos lugares, que a violência, que tantas outras situações tiram do meio de nós, nossos irmãos que os apresentamos, mas também a certeza que Cristo levou na cruz para a ressurreição nos abrir um caminho, uma passagem à Páscoa eterna. Vamos então, com toda a confiança, apresentar a Deus nosso Pai as nossas preces, as intenções da Igreja.